Olá, pessoal! Então, sejam bem-vindos aí à continuação das nossas aulas. Aqui, a partir de agora, a gente vai começar a estudar o livro 2, tá? Aí a gente tem o capítulo 6, que fala sobre os seres vivos e o meio ambiente. Nessa aula, a gente vai estudar sobre os seres vivos e a interação deles com o meio ambiente, identificar as características físico-químicas dos ambientes e perceber que há uma dinâmica no ambiente causadas pelas interações entre os componentes bióticos e abióticos. A gente tem que lembrar que os componentes bióticos são aqueles que são formados pelos seres vivos e os abióticos pelo meio ambiente, tá? Então, um exemplo de um componente biótico é o ser humano, né, os animais, e os abióticos são o clima, né, a água, por exemplo, a temperatura, são exemplos de componentes abióticos. E aí, na página 4, a gente consegue continuar estudando sobre os seres vivos e o meio ambiente. Essa página, ela fala entre que mesmo em locais com condições extremas de temperatura e baixa concentração de oxigênio, é possível encontrar vida. A gente viu isso em outros livros sobre os seres vivos, né? E aqui a gente entende que os seres vivos interagem com o meio ambiente físico para poder sobreviver, possuem adaptações necessárias para viver em diferentes condições e também modificam os locais que habitam. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Nessa imagem, a gente pode ver a Laguna de la Plaza, que fica a cerca de 4.200 metros acima do nível do mar. Os ventos são intensos e a temperatura pode atingir valores abaixo de zero, né? Você já imaginou como seria viver num lugar assim? Né? Que componentes vivos e não vivos você consegue identificar aqui nesse ambiente, né? Que a gente está vendo aqui nessa imagem? E como as formas de vida interagem com os componentes não vivos do local, né? Em que tipo de ambiente encontram vida? Aqui que você pode perceber nas imagens. Essa e outras perguntas vão ser explicadas durante os estudos aqui desse capítulo, tá bom? Ó, bom, como os seres vivos alteram o ambiente? As teorias mais aceitas sobre a origem da vida propõem que que os primeiros seres vivos eram unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula, e heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, né? Não fazem fotossíntese nem quimiossíntese. Esses foram os primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta. Em um ambiente com fontes de energia orgânica limitada, né, foram selecionadas as células que possuem maior eficiência energética. Então, esses seres vivos unicelulares heterótrofos, deles, os que mais tinham eficiência energética foram selecionados positivamente pela evolução, né, pela seleção natural. E nesse contexto, as células autótrofas surgiram. Que são células autótrofas? São aquelas que produzem o seu próprio alimento, fazendo o quê? Principalmente fotossíntese. E dentre os autótrofos, os mais bem-sucedidos foram aqueles capazes de realizar fotossíntese, né? Então, aí você consegue perceber que a evolução ela vem selecionando os mais bem-sucedidos. Na primeira fase, os mais eficientes energeticamente, né? E em segundo, aqueles capazes de realizar fotossíntese. E aí, fazendo fotossíntese, o que vai ser liberado naquele ambiente primitivo? Né? Oxigênio. E aí, quando você libera oxigênio na atmosfera, ela se modifica. Então, está aí um dos exemplos da modificação do meio ambiente através de seres vivos. Quando os primeiros seres vivos fotossintetizantes surgiram, eles produziram as primeiras moléculas de oxigênio que foram para a atmosfera. Aqui você vê a atmosfera primitiva, olha, sem oxigênio, né? Você vê aqui a água, né? Você vê metano, amônia e hidrogênio, mas você não vê oxigênio.
A partir dos seres fotossintetizantes, que a gente está vendo aqui, é que surgiu uma atmosfera com mais oxigênio e, posteriormente, né, 3 moléculas de oxigênio formando ali a camada de ozônio.